Salve galera, meu nome é Douglas e eu preciso de você para essa aula de hoje, porque hoje nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Vamos falar de um momento onde as nações foram engolidas pelos estados, onde os interesses de uma consciência coletiva vão ser sobrepujados pelo interesse das instituições, pelo interesse dos conglomerados financeiros. E aí a gente tem que perceber uma ideia principal que vai estar ali norteando a Primeira Guerra Mundial, que é, né, o interesse, a disputa pelo controle sobre o mercado econômico. Legal, galera? Então, é muito importante que a gente perceba que, nesse primeiro momento, ao falarmos de Primeira Guerra, a gente está começando a construir uma ideia onde o nacionalismo levará milhões de seres humanos à morte. Falar da Primeira Guerra Mundial é falar de um conflito que vai envolver cerca de 70 milhões de seres humanos. 70 milhões, galera, com um saldo de pelo menos 20 milhões de mortos. Olha a Covid, a gente está chegando em 1 milhão. A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, vai matar 20 milhões de seres humanos. A gente está falando de uma verdadeira carnificina. E falar disso é fundamental que você entenda que há uma relação, né, direta com a questão econômica. Por que isso acontece? Como isso acontece? Galera, a primeira questão que a gente tem que olhar é uma relação direta com a Revolução Industrial. E por que eu estou te falando disso? Porque quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando de um momento em que o mundo está se transformando. Né? E ele está se transformando por quê? O desenvolvimento tecnológico vai fazer com que o homem conquiste uma nova força motriz, que ele construa a energia de maneira artificial. A gente fala, em primeiro lugar, do motor a combustão, né? E por que é importante? Porque com o motor a combustão, com a energia elétrica, o espaço e o tempo vão ser contraídos. Nunca se produziu tanto em tão pouco tempo. E aí, quais são as consequências? Em primeiro lugar, eu começo a pensar que vários países estão desenvolvendo os seus parques industriais. Ou seja, tem muita gente produzindo muito em muito pouco tempo. Qual é o resultado, galera? Superprodução. Cara, se você está produzindo muito, você vai criar, né? Qual a estratégia? Você precisa buscar novos mercados. E esses novos mercados tem dentro da Europa? Não! Então, para onde se olha? Para fora do continente. Vai se olhar para a Ásia, vai se olhar para a África, vai se olhar para o Oriente Médio, vai se olhar para a região do Pacífico. É fundamental que se escoe esse excedente de mercadorias. Para por aí? Não, a coisa piora. Por quê? Porque se a gente está vivendo um momento de grande apogeu do capitalismo, e a ideia do capitalismo é a busca pelo lucro, ou seja, pegar o dinheiro e investir, tornando-o, né, gerador de mais capitais, você não vai ficar criando uma indústria para concorrer contigo mesmo, se ligou? Você precisa, portanto, escoar também esse excedente de capitais. Uma outra consequência extremamente importante quando a gente olha para esse momento, né, com o desenvolvimento, por exemplo, da indústria farmacêutica, é que a gente vai ter um aumento na taxa de natalidade, uma diminuição na taxa de mortalidade e um aumento na perspectiva de vida, a longevidade. E aí eu tenho um excedente populacional e também precisa ser escoado. Né? É um momento onde, graças a esse processo de desenvolvimento de novas relações de trabalho, uma nova classe social está começando a se dar conta da sua importância. Estamos falando, óbvio, dos operários, a gente vai falar do proletariado, que vai começar a mover tensões sociais também, buscando uma melhor qualidade de vida. Então, olha quantos problemas esses estados estão tendo nesse momento. Eu preciso escoar mercadoria, eu preciso escoar excedente de capitais, eu preciso escoar excedente populacional, eu preciso de novas fontes de matéria-prima e eu preciso, portanto, encontrar novas regiões. Só que o que, né, já não está vindo muito bem, porque isso está gerando uma tensão geopolítica entre essas potências, vai piorar com o processo de unificação tardio, tanto da Itália quanto da Alemanha. E aí o que a gente vai ver como uma consequência desse processo? Em primeiro lugar, vai haver um desequilíbrio, né, nessas forças da Europa, e eu digo isso porque a Alemanha se unifica em muito pouco tempo, se torna um monstro na produção industrial, incomodando em muitos interesses, principalmente da Inglaterra. Isso porque a Alemanha ela vai, né, começar inclusive a investir pesadamente
né, no militarismo da sua região, investir pesadamente na sua marinha, o que vai prejudicar os interesses britânicos, tensionando mais ainda a situação. Lembremos que a Alemanha vai ter um apetite territorial absurdo, vai estender e muito as suas fronteiras até que se configure aí o segundo Império Alemão, o chamado Segundo Reich. Os caras vão se estender para o leste europeu, chegando ali em Königsberg, chegando ali em Danzig, controlando ali o acesso pelo corredor polonês à região do Mar Báltico, chamado de o Mar das Águas Quentes, né? Porque em uma região extremamente fria essas águas são navegáveis e isso tem um interesse estratégico para a economia absurdo, prejudicando, portanto, o interesse da Rússia. A gente vai perceber também que quando a Alemanha vence a Dinamarca na chamada Guerra dos Dois Ducados, vai conquistar dois territórios muito importantes, Holstein e Schleswig, mais ao norte ali da Europa. E qual é a consequência? A Alemanha passa a ter acesso ao Mar do Norte, prejudicando os interesses da Inglaterra. E quando eu olho, né, mais para o sul do mapa, ali no cantinho do lado oeste, eu vou ver que a Alemanha, quando ela conclui o seu processo de unificação, ela vai vencer a França, conquistando dois territórios muito importantes, Alsácia e Lorena, né, regiões riquíssimas em minério de ferro e carvão. E aí, olha que interessante, a quem a Alemanha está, né, incomodando, prejudicando com o seu processo de unificação, com a sua expansão territorial e com o desenvolvimento econômico, graças a esse boom de tecnologia. Inglaterra, França e Rússia. Não é à toa que eles vão construir a chamada Tríplice Entente. É interessante pensar também que o século XIX é o século do imperialismo. Então agora temos que criar um discurso ideológico para legitimar, né, a conquista de novos territórios que já são habitados por outros povos. E aí a gente vai entender, né, aquela ideia do fardo do homem branco, que tem que levar desenvolvimento, que tem que levar tecnologia, né? E isso é importante porque, como a Alemanha e Itália saíram tardiamente no seu processo de unificação, vão se ver prejudicadas, né, na partilha da Ásia e da África. Lembrando que a ocupação dessas regiões vai ser muito acelerada após 1871, né, porque Inglaterra, França, Rússia olham com pânico esse grande crescimento da potência alemã, que não é só uma potência econômica, mas que se torna uma grande potência militar, levando inclusive a Otto von Bismarck a ter uma posição ali de extrema importância na diplomacia da Europa, já que a Alemanha é um monstro e outros países vêm se tornando muito poderosos na questão belicista. É interessante que se evite um conflito a todo custo. Por isso a Alemanha conseguiu se expandir de tamanha maneira. Agora, o imperialismo, né, principalmente após a partilha da Ásia e da África pela Conferência de Berlim de 1885, vai estar prejudicando em muito aí os interesses de alemães, os interesses de italianos. A gente vai ver a coisa se tornando ainda mais grave porque o Império Turco-Otomano vai perder algumas regiões nesse século XIX, e aí a gente vai ter a formação de países como Grécia, como Bulgária, como Sérvia, como Montenegro, como a Romênia. É interessante você perceber que nesse momento, né, o Império Otomano vai ainda manter o controle de uma região chamada Bósnia-Herzegovina, só que, apesar de estar sobre, né, a posse do Império Otomano, quem é que está administrando? A Áustria-Hungria. Então a gente vai ter nessa região pipocando uma série de novas nações, com um forte sentimento nacionalista, nacionalismo que é uma ideologia, que é uma construção, que tem por finalidade criar uma consciência coletiva. E aí, galera, o que a gente vai ver como uma consequência muito grave, né, desse momento aí do imperialismo? Povo, a guerra, né? E pensar na Primeira Guerra Mundial é pensar em uma consequência direta das disputas econômicas que vão levar a uma tensão tamanha que bastaria um fósforo riscado para que aquele imenso barril de pólvora que era a Europa explodisse, né? E aí a gente vai lembrar que o estupim do início de todo esse processo vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando. Tá claro para você? Então eu espero que você tenha tirado suas dúvidas, que tenha ficado claro essa relação direta entre
a Primeira Guerra Mundial e os aspectos econômicos, e a gente continua no nosso próximo encontro falando, portanto, agora desse desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Como é que vai se dar essa ativação do sistema de alianças, como é que a coisa vai funcionar. Até mais, abraço, fiquem bem, beijo, saúde!